Olá, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade ao ursinho, agora é a parte 3 e a gente vai fazer o fundinho dele. Aqui eu vou estar usando a cor palha. Notem que eu não estou diluindo a tinta. Estou vindo direto com ela aqui na fralda. Espero que esteja dando para vocês verem. Pintura é assim mesmo, meninas. Vídeo é longo. Quando você vai pintar aí na sua casa também, a pintura não é uma pintura que você consegue fazer em 3 minutos. Aqui foi só um teste que eu estava fazendo com caramelo pra gente fazer a blusinha dele xadrez. E depois eu vou fazer junto com vocês porque vai dar certo e vai ficar bem legal, ok? Mas esse aí é daqui a pouco. Bom, então como vocês podem ver, eu estou só preenchendo. Eu vou preencher todo o rostinho dele e a mãozinha com essa cor palha, ok? Eu contornei todo o rostinho do ursinho e a mãozinha dele com palha. Agora com o camurça, a gente vai para a sombra. Vou colocar aqui na orelhinha dele. Lembrando que eu acabei de fazer o fundo, ainda tá molhado. Você pega pouca tinta no seu pincel. E lembra que eu falei que é importante você contornar o seu desenho? Como vocês podem ver, eu não perdi nenhum risco aqui do meu desenho. Aqui, olha, eu não contornei. E vocês reparem que o risco quase sumiu. Aqui eu deixei de propósito para vocês verem a diferença quando você contorna seu desenho antes e quando você não contorna. Muitas vezes você perde o risco e depois você acaba colocando o olho numa direção muito torta, a boquinha, o nariz. Por isso que é muito importante você prestar atenção nesses pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença na sua pinturinha. Aqui de fundo eu usei a cor palha, mas você poderia ter usado o areia, o amarelo pele, até mesmo o salmão bebê. Você poderia usar de fundo aqui. O marfim. E aí você pode brincar com suas cores. Aqui, olha, eu tô colocando a tinta e vou espalhar agora essa tinta pelo rostinho dele, ó. Movimentos circular com pincel para você não deixar sua pintura marcada. Aqui tá pegando a sombra da minha mão porque eu acendi a luz. Aqui eu vou colocar um pouco mais. E aí eu vou espalhar esse tom. Esse contorninho dele eu tinha feito com essa mesma cor aqui, com camurça. Olha, quando você espalha direitinho, essa pintura não fica manchada e não fica marcada. Vou colocar um pouquinho aqui.
Um pouquinho aqui. Na mãozinha dele. Você poderia estar usando siena, poderia estar usando jatobá, poderia estar usando o marrom. Porém, quando você usar um tom um pouquinho mais escuro do que esses que eu estou falando, lembre-se que você tem que colocar bem pouca tinta para você não escurecer demais o seu desenho, ok? Agora, com o marrom café, eu vou estar reforçando aonde eu coloquei essa sombrinha. Pouca tinta no pincel. Olha, não tem segredo. Aonde você já tinha colocado o camurça, você coloca um pouquinho do tom de marrom café ou do chocolate, ou se fosse o siena. E aí é só colocar um pouquinho de tinta e fazer a sombra. Ok? Vou fazer esse mesmo procedimento que vocês viram fazendo com camurça, eu vou estar fazendo agora com o marrom café. Agora, com branco, eu vou dar luz no desenho. Você poderia estar fazendo isso com a mesma cor que você utilizou de fundo, que aqui foi o palha. Ou você também poderia utilizar o marfim. Eu gosto de usar essa misturinha que eu falei pra vocês no vídeo anterior, porque ela fica transparente, ela deixa o desenho bem suave. Um pouquinho aqui. Espero que você possa estar entendendo e vendo o trabalhinho. Quero iluminar aqui, então eu coloco um pouco mais de branco aqui, faço um movimento circular. Agora eu vou iluminar essa parte aqui do rostinho dele.
Vocês podem ver que não tá ficando manchada, não tá ficando marcada. Lembrando que esse branco aqui, depois que eu coloco, ele vai secando e vai ficando mais suave. Depois que a sua pintura estiver seca, você pode retocar aonde você quer um pouquinho mais escuro, aonde você quer um pouquinho mais de luz. Coloca a sua tinta e movimentos circular. Ok? Vamos esperar que secar. Enquanto aqui seca, com o branco, eu vou colocar no sapatinho dele, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, olha. É só pôr o branco nos dois sapatinhos. Voltando, meninas. Eu fui dar pause no vídeo e encerrei o vídeo. Mais uma vez. Gente, como é chato esse negócio de ter que ficar dando pause no vídeo pra adiantar pro vídeo não ficar muito longo. Eu estou desanimando de pintar por conta disso, porque o vídeo não pode ficar tão longo, porém eu tenho que ficar dando pause e quando eu vou dar pause eu acabo errando aqui onde eu aperto, encerro o vídeo, aí eu tenho que começar de novo e depois eu não sei se eu consigo editar o vídeo. Mas é isso aí. Agora mais uma vez eu vou tentar dar um pause aqui só para que eu consiga preencher o sapatinho aqui para vocês. Bom, preenchi o sapatinho com o branco, agora eu vou vir com a cor caqui. Lembrando que quem não tiver as cores para fazer essa misturinha do branco que eu ensinei, é só você diluir o seu branco com clareador incolor e um pouquinho de soro, ok? Aqui você coloca sua tinta. Se você não tiver a cor caqui, você pode fazer com cinza lunar, pode fazer com sépia, pode fazer até mesmo com preto, que aí aqui vai ficar um cinzinha. Aqui, lembra no começo do vídeo que a gente tinha manchado aqui? Eu bati a mão e manchei. No primeiro vídeo dá pra ver bem. Agora você consegue ver que é só calma e paciência que o teu desenho vai se formando. E tem alguns errinhos que às vezes a gente comete que dá pra consertar durante a pintura. Muitas aí iriam se apavorar, entrar em pânico, achar que perdeu a fraldinha, que não ia ter como arrumar. Agora, com esse mesmo pincel e pouquinha tinta no pincel, a gente vai fazer um pouquinho aqui a sombra nesses detalhes aqui do sapato. Eu estou fazendo nesse tom, mas você poderia estar usando aí
poderia fazer, dependendo da cor que você usar aqui na roupinha, você poderia estar fazendo mais coloridinho, o tênis. Poderia ser azul, verde, vermelho. Lembrando que o risco depois eu deixo lá no meu blog. Vou deixar o link aí para vocês que estão podendo pegar. Lembrando que meu blog lá estava parado e eu só voltei agora a colocar para que vocês pudessem ter acesso aos riscos. Quem quiser tentar pintar o mesmo risquinho que eu estou pintando. E esse procedimento que eu faço aqui nas minhas fraldas, vocês podem estar fazendo qualquer outro desenho. O que vocês precisam aprender é as dicas. É como diluir a tinta, aonde que você vai colocar sombra, onde você vai colocar luz. É o mesmo procedimento para qualquer fralda que você vai fazer. Agora eu vou pegar o rosa antigo. E vou estar colocando nesse detalhe aqui. Como eu já tenho uma base aqui com branco, vocês podem ver que essa cor que eu estou colocando aqui em cima fica mais suave. Não fica uma cor muito forte. Se você estiver gostando, deixe seu joinha aí pra mim. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Olha, eu não sei se vai estar saindo aí pra vocês. Será que vocês estão escutando minha vizinha cantar? Na verdade, ela não canta, ela grita, né? Mas faz de conta que ela tá cantando. Agora aqui a gente vai esperar secar um pouco. Só depois eu vou colocar um pouco de branco aqui pra fazer a luz, ok? Agora eu quero que essa tinta aqui seque um pouquinho. Agora, enquanto o sapato dele seca e um pouco do rostinho dele também, com cinza lunar, eu vou fazer o contorno do macacão dele. E não tem segredo, como o risco já estava aqui, que eu já tinha contornado antes, eu vou somente refazer. Vou refazer todo o contorno do macacão. Lembrando que contorno se faz com o pincel de contorno, que é o pincel de ponta fina, número 0. Sempre pega pouca tinta no seu pincel. E você não aperta o seu pincel na fralda. Você apenas encosta e faz o traço. O que faz o seu contorno ficar um contorno grosso é você colocar muita tinta no seu pincel. E se a sua tinta estiver dura, também dificulta muito para você estar fazendo isso. E a sua tinta não pode estar dura, tá? Ela tem que estar
Assim, olha, ela não tá dura, ela não está escorrendo. Se você perceber que a sua tinta está um pouquinho dura, é só você colocar um pouquinho de soro nela, misturar um pouquinho e ela vai ficar como nova. Enquanto essa parte seca, eu vou pegar o marrom café e vou refazer o contorno do rostinho dele. Pincel de contorno, pouca tinta no pincel. E quando você já tem o risco aqui embaixo, olha, não tem segredo, é apenas você ir lá e refazer com calma. Pouca tinta no pincel. Cuidado normalmente é bom você começar a contornar de cima para baixo, para que quando você estiver fazendo o seu contorninho aqui, você não correr o risco de bater sua mão aqui onde está contornado. Você pode esquecer, vai relar a mão aqui e vai começar a carimbar o seu desenho e muitas vezes você não vai conseguir arrumar depois. Mais uma vez, não tem segredo. Eu vou refazer o contorninho dele e já volto. Bom, eu refiz o contorno dele com o marrom café. E agora com sépia, eu vou fazer aqui os detalhinhos do rostinho dele. Antes de eu te colocar o sépia ali, eu vou colocar o branco. Pegar um pouquinho de branco. E vou colocar aqui. A mesma coisa no outro olhinho. Agora eu vou pegar um pouquinho de siena natural. Eu estou fazendo essas cores no olho. Mas se você não quiser, você não precisa. Você pode fazer somente de branco e preto, ou somente de preto e depois você coloca um pinguinho do branco. Feito isso, aí sim eu pego, volto com o pincel zero, pouca tinta no pincel. Eu particularmente acho que os olhinhos dos bichinhos é a parte mais difícil de fazer. Acho que de todos os desenhos que eu já pintei, o olho
de todos eles é o que mais dá trabalho. E é uma parte do desenho que normalmente, se você erra, é difícil de tá arrumando igual a gente faz em outras partes. Aí você vai fazendo os dois, vai acertando direitinho. Aqui a gente vai colocar um cílio nele. Por isso que é sempre bom você ter um risco para você ir olhando. Eu aqui não estou, então eu estou fazendo mais pro rumo mesmo. Aí você vai pegar o branco. E vai só retocar aqui. Com calma, sem apertar seu pincel. Vamos colocar um ponto de luz. Agora, vamos fazer o narizinho. Eu estou usando o sépia. Eu não, como eu já falei em outros vídeos, eu não gosto de usar a cor preta na fralda. Mas se você gosta, não tem problema algum. Não é uma regra. Tem alguns desenhos que sim, você precisa usar a cor preta. É somente para que ele não saia muito fora do desenho, entendeu? Porque às vezes você vai lá, você faz um ursinho bem suave, aí você vem com a tinta preta e seu desenho vai ficar muito pesado. Você preenche o meio com um pincelzinho maior e depois as bordinhas com muito cuidado. Você com o pincel zerinho, você vem terminando de preencher. Cuidado para não borrar o seu trabalho. Quando você pega pouca tinta no seu pincel, seu contorno fica mais suave. Opa, bati a mão no celular, pessoal, me desculpa aí. Já fiz um monte de confusão, já encerrei o vídeo várias vezes, sendo que era só pra dar pause. E é isso aí, gente, vamos que vamos. Agora com um pouquinho de branco, você coloca uma luz aqui no focinho dele.
Com um pincel zerinho, você coloca uma luz aqui. Tá vendo como já tá ficando bonito? Agora, antes de contornar a blusinha dele, eu resolvi fazer a blusinha xadrez. E aí a gente vai usar a cor caramelo. Eu estou fazendo, mas se você não quiser, não precisa. Como a gente tá em tempo aí de festas juninas e julinas, eu resolvi fazer xadrezinho. Um pouquinho de tinta no pincel. E vamos imaginar uma blusinha xadrez. Pouca tinta no pincel. Se não ficar bom, a gente vai descobrir juntas. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo. E ainda por cima, por ser a primeira vez, ainda estou fazendo o vídeo, hein? Imagina se eu vou errar e vocês começam a errar aí também. Aí não pode, né? Pouca tinta no pincel. Estou aprendendo aqui com vocês, hein, meninas? Pra você ver. Quando você quer fazer algo, não tenha medo. Óbvio que você não vai fazer isso numa fralda que você já tem de encomenda para vender. Você precisa treinar antes. Porém, faz o que eu falo, mas faz o que eu faço. Essa fralda é uma encomenda. E se eu errar ela, provavelmente eu vou ter que fazer outra. Mas eu estou aqui gravando o vídeo e quero testar junto com vocês. Então, vamos ter que dar um jeito de aprender juntas. Se ficar bom, a gente aprendeu. Se não ficar, a gente vai fazer outro vídeo até aprender. Se você não se arriscar às vezes, você nunca vai aprender. Tem meninas que falam: "Ah, mas eu não sei pintar", mas se você não se arriscar, como você vai aprender? Você pega pouca tinta no seu pincel. Não sei vocês, mas eu estou gostando. Quem estiver assistindo os vídeos aí, fala aí depois pra mim. O que achou da nossa blusinha xadrez? Quando vocês comentam algumas coisas aí, que eu sei que estão assistindo. Às vezes eu falo alguma coisa no meio do vídeo, mais pro final. É onde que eu sei que vocês estão assistindo, porque às vezes vocês deixam um comentário, deixam alguma pergunta. Lembra que o macacãozinho dele eu contornei com a cor cinza lunar. E aqui a gente vai fazer um tracinho assim. E um assim.
Agora aqui o ideal é esperar secar, para depois a gente fazer uma luz aqui, ok? Enquanto aqui seca, a gente vai pegar novamente o cinza lunar. E aí eu vou contornar normalmente a blusinha dele. Por que estou contornando com essa cor? Para que eu possa dar um destaque na roupinha dele. Mas eu poderia estar contornando com tom sobre tom. Eu poderia ver uma cor um pouquinho mais escura do que essa do caramelo, que poderia ser o cerâmica, por exemplo, e contornar a blusinha dele. Eu não vou dar pausa somente para que vocês possam ver aqui como eu estou fazendo, olha. E quando vocês for contornar o de vocês, para que vocês não fiquem comigo. Pouca tinta no pincel. E normalmente vocês contornem como se tivesse já o risquinho aqui, igual estava. E depois a gente dá a luz no nosso desenho. Eu não sei vocês, mas eu acho que quando a gente contorna, o desenho fica mais bonito. Agora eu vou pegar o branco. E vou inventar moda. E assim a gente vai fazendo lembrando que se você não quiser, você não precisa fazer esse xadrez, ok? Pessoal, eu estou adorando, não sei vocês. Espero que vocês estejam gostando também, assim como eu estou. Olha que docinho que ficou. Lindinha, não? Vamos esperar secar e depois a gente vai fazer uma luz ainda aqui, tá? Bom, então agora o que a gente vai fazer? Enquanto aqui seca, olha aí, gente, que bagunceira que eu sou. Enquanto aqui vai secar o rostinho dele e a roupinha, a gente vai pintar agora o chocalho dele e o trenzinho. Então agora eu vou parar esse vídeo e a gente vai para a próxima parte, ok? Depois na outra parte eu venho mostrando para vocês como a gente vai fazer a luz aqui na blusinha. Assim o vídeo não fica tão longo e eu consigo arrumar a câmera aqui para que vocês possam ver direitinho.